Olá, olá pessoal do sétimo ano, espero que estejam todos bem por aí. Esse vídeo é o nosso vídeo de retomada de conteúdo para a avaliação do terceiro bimestre, que vai cair os dois capítulos, que são o 7 e o capítulo 8, que estão aí na sua tela: Processos de colonização na América e a colonização inglesa na América. Então, vamos começar com processos de colonização na América. Quando a gente fala processo, a gente vai entender como que as coisas se deram para a colonização. O que é colonizar? É quando um país domina o outro, invade, domina e governa, coloca suas regras naquele espaço. E aí a gente vai falar de todo o continente americano aqui. Lembrando que esse continente americano a gente vai dividir em América Espanhola, América Portuguesa e América Inglesa, tá? Ah, Começa a discussão a partir de 1494, quando é assinado um documento na Europa chamado Tratado de Tordesilhas. O que esse documento trazia era a divisão da América entre Portugal e Espanha, certo? Então, a partir desse documento, Portugal e Espanha se tornavam proprietários de toda a América, Central, Norte e Sul. O que aconteceu, e a gente sabe, é que alguns outros países, como França, Inglaterra, Holanda, começaram a desrespeitar esse documento por achar que esse documento não era justo e que eles deveriam também participar da divisão dessas terras, tá? Então aqui a gente tem o texto: primeiras interações com os nativos americanos. Nativos ou indígenas ou originários são os povos que já viviam aqui, que a gente vai tratar com esses termos, porque por muito tempo foi colocado o termo índio para denominar todos os indígenas, todos os povos nativos desses territórios, e a gente vem atualizando os livros com os termos corretos, porque o termo índio ele é pejorativo. Os portugueses estavam, e também os espanhóis, na busca de chegar ao que eles chamavam de Índia na época, né, que é um país asiático, e ao chegar no Brasil, houve um pensamento de que aqui poderia ser a Índia e passou a chamar todo mundo de índio. Então esse termo não é mais utilizado, não está corretamente ser utilizado dessa forma, tá? Então o Tratado de Tordesilhas vai dividir entre Portugal e Espanha. Aqui a gente tem uma imagem, né, do desembarque dos portugueses no Brasil, que se chama O Desembarque dos Portugueses no Brasil ao ser descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. E aqui a gente tem uma crítica a fazer, que é importante que vocês observem. Primeiro, o nome do quadro fala sobre descobrimento. Hoje em dia também a gente não utiliza mais o termo descobrir, porque se tem alguém habitando, você não está descobrindo, as pessoas já estavam lá. E outra coisa, mostra aqui os portugueses caminhando pacificamente no território, indo em direção aos indígenas. Os indígenas estão armados, mas em nenhum momento estão apresentando uma posição de avançar sobre os portugueses. Então, uma discussão que a gente tem que fazer sobre as imagens retratadas sobre esse período é que muitas vezes essas imagens estão equivocadas e tem motivo para estar equivocada. Quem pediu para essas imagens serem feitas, quem pagou por essas imagens, quem encomendou essas imagens, tinha o interesse de fazer essa história não parecer tão ofensiva, tão agressiva, tão da forma que foi. Então mostra ela um pouco mais pacífica mesmo. Então é importante a gente sempre, quando vê uma imagem, pensar: será que essa imagem está refletindo a realidade? Foi assim que as coisas aconteceram? Será que os indígenas, nesse caso, ficaram ali bem tranquilos? E aí eu vou dizer para vocês, existe um pensamento sobre as reações dos povos nativos da América em relação à chegada dos europeus, seja eles de qual etnia seja, que é o seguinte: essa relação ou essa ação ela foi variada. Em alguns lugares aconteceram alianças, em outros lugares muita resistência e guerras,
e muita hostilidade também, muitas guerras mesmo, e na sua grande maior parte foi de violência entre os dois grupos, tá? Então é importante a gente refletir isso. O próximo texto vai falar dos primeiros contatos, né? Então a gente tem aqui um choque cultural, isso é inegável, né? Com a chegada dos portugueses. Então, uma cultura muito diferente da que os indígenas tinham aqui, e isso vai causar um estranhamento. Até por isso vai causar um desgaste entre essas relações e conflitos constantes entre essas duas etnias. É importante, então, a gente pensar que, como a gente está falando de ser humano, não é uma matemática, então não é absoluto. As relações vão ser variadas, como eu disse, e diversas. Aqui mais uma imagem mostrando Cristóvão Colombo, em 1492, né, o primeiro europeu a pisar na América, e também, mais uma vez, mostrando ali uma relação bem pacífica, né? Os indígenas aqui no fundinho da árvore observando, e os espanhóis tranquilamente, também não está acontecendo nenhum conflito ali. Mais uma imagem aqui na página 162 que está mostrando uma mulher carregando um pé na bolsa e uma mão na mão, né? Então, esse olhar também é importante. Pensar assim, meu, será que isso é real? Por que que essa obra ela é importante? Porque o europeu, para justificar toda a violência que aplicou na América, ele precisava criar a imagem que o indígena era selvagem e que ele precisava ser domesticado, vamos entender dessa forma, precisava ser civilizado, assim como a sociedade europeia da época. Então, eles criam um selvagem para justificar todas as violências aplicadas dentro do território. Aqui a gente falou, né, dos primeiros contatos, e aí a gente vai de novo relembrar sobre essa ação dos indígenas serem variadas, né, de acordo com cada lugar. Mais uma gravura aqui mostrando também a paz, né? Alguns indígenas ajudando aqui os espanhóis a erguerem uma cruz, né, que é o símbolo do cristianismo trazido pelos espanhóis e pelos portugueses, e aqui os indígenas presenteando Cristóvão Colombo com aquilo que tem de riqueza no território. Então, só lá no fundo a gente tem alguns homens correndo, mas também não tem nenhuma demonstração de violência, tá? Disputas territoriais na América. Aqui entra o que eu coloquei no início. O Tratado de Tordesilhas distribuía esse território para portugueses e espanhóis. E alguns outros países, como Inglaterra, França e Holanda, vão desrespeitá-lo e começar também a invadir a América. Por que, que para portugueses e espanhóis? Porque eles eram católicos, cristãos católicos, e a Igreja Católica que começa a esse movimento de divisão dos territórios na América. Aí aqui a gente tem ocupações francesas e holandesas, né? Engraçado como eles não colocam o nome invasão, que começam a invadir os territórios aqui, mesmo os territórios que haviam sido prometidos para Portugal e Espanha. Então, isso vai dar briga, por exemplo, em Bertioga, aqui em São Paulo, entre franceses e portugueses, né? Então, a gente tem algumas guerras que aconteceram no litoral brasileiro e em todo o litoral das Américas, tá? Holandeses na América, aqui cabe a gente citar que por 24 anos eles conseguiram colonizar um território no Brasil, então de 1630 a 1654 os holandeses, né, a gente teve um Brasil holandês, que é um pedaço de faixa de terra ali no Nordeste, onde fica Pernambuco atual, né, então a gente ainda tem muitas características holandesas nessa região. O Brasil pré-colonial, o escambo e o pau-brasil. Quando a gente fala pré-colonial, a gente está falando do período de 1500 a 1530, porque os portugueses só decidem colonizar o Brasil em 1530, por mais que tenham chegado em 1500. Decidiram colonizar por causa das invasões holandesas e espanholas já estavam sendo mais frequentes, então eles decidem explorar o território. Dessa forma, eles escolhem a cana-de-açúcar como
matéria para fazer dinheiro. E antes disso, nesses 30 anos, de 1500 a 1530, eles exploravam o pau-brasil a partir de troca com os indígenas, que é o que a gente vai chamar de escambo, que é a troca que não vai dinheiro. As feitorias na América Portuguesa. Vocês precisam saber então o que é feitoria. Está escrito aí no seu livro que feitoria é um posto comercial. Então é no litoral, é como se fosse um galpão, e tudo que vai entrar ou sair do Brasil sai por esse lugar para os portugueses terem registro e controle de tudo que entra e sai, então controlar as suas finanças. Isso tinha no litoral do Brasil inteiro, tá? Aqui a gente tem o litoral do Brasil, a linha do meridiano de Tordesilhas, ou do Tratado de Tordesilhas, a área de extração do pau-brasil, todo o litoral brasileiro, e aí as feitorias que a gente tem, né? 5 feitorias espalhadas pelo litoral do Brasil, tá? De norte a sul do nosso território. Colonização da América. O primeiro homem a registrar para os europeus é Cristóvão Colombo, 1492, e a partir daí a gente tem um movimento todo se direcionando para cá. Tem 2 tipos de colonização que vai se dar principalmente quando a gente falar de Estados Unidos da América e as 13 colônias, que é a colônia de exploração e a colônia de povoamento. O que é colônia de povoamento, o que é colônia de exploração? Está escrito no livro e eu vou ler exatamente o que está no livro. Colonização de povoamento caracteriza-se pela produção não voltada somente para as metrópoles, mas também para o consumo do comércio interno. Então aqui são ingleses que decidem povoar aquela região, a mão de obra é livre, então não tem escravidão e tem pequenas indústrias. Agora a colônia de exploração, ela é toda para exportação. Tudo é levado, tudo que é produzido é levado para a Europa. Nos Estados Unidos, a gente vai ter as plantations, que eu expliquei para vocês. Quais são as características da plantation? Primeiro, é um latifúndio, que é o tamanho da terra. Segundo, mão de obra escrava negra. Terceiro, monocultura, plantação só de um gênero agrícola. E por quarto, tudo que vai ser plantado ali vai ser para exportação. Aqui a gente tem o retrato de Martim Afonso de Souza, né, um dos invasores da América, sendo pela Espanha. Outros 2 vão ficar muito famosos também, que são os libertadores da América, que a gente vai comentar em outros assuntos. O Martim Afonso de Souza chegou a governar o Brasil. Então, quando a gente fala aqui da colonização da América, os portugueses eles vão precisar fazer uma estrutura de governo para explorar a riqueza, a partir do momento que decidem colonizar. Então eles vão montar capitanias gerais, dividir a terra em 15 partes e dividir para 12 homens, e depois vão colocar governo geral, que é como se fosse um presidente, só que vai se chamar governador geral, que é a pessoa que vai governar o Brasil inteiro em nome da coroa espanhola, tá? Ou portuguesa, me desculpa. O próximo capítulo é o capítulo 8, a colonização inglesa na América. Esse capítulo vocês fizeram um trabalho, prepararam o blog e tudo mais. Então a gente vai começar aqui. Lembrando que os ingleses, eles não faziam parte da divisão do Tratado de Tordesilhas, portanto, eles começaram pirateando, né, roubando navegações, isso financiado até pela Rainha Elizabeth I, e depois aí eles vão mesmo invadir o território e formar as 13 colônias. Então vai aparecer aqui os 3 nomes, Inglaterra, França e Holanda. Vamos falar das Antilhas, que era uma região onde os ingleses aproveitaram para fazer sua plantação de cana-de-açúcar, para extrair o açúcar e fazer dinheiro na Europa. Plantação de monocultura, então colônia de exploração, mão de obra escrava negra, latifúndio, aquelas características do plantation que eu falei para vocês e também está escrito aqui
Espero que dê para ver o mouse aí nas últimas 4 linhas, tá ali embaixo de africanos escravizados escrito plantation, tá? Aí a gente tem algumas representações de plantação, né? Escravos trabalhando numa plantation e embaixo batalha de Sanches, né? Que vão haver diversas batalhas, já que os ingleses não tinham por documento autorização para conquistar o território, né? Invadir o território e ainda mais com os povos nativos das regiões ali das Antilhas, nesse caso aqui a representação, tá? Seguimos. A América do Norte. Vão se formar 13 colônias, eu acho que vai ter um mapa por aqui para eu mostrar para vocês. Os ingleses não vão ser nem um pouco simpáticos com os indígenas, então até hoje nos Estados Unidos da América existem quase nenhuma raridade de encontrar indígena, diferente do Brasil. Por mais que eles tenham sido resistentes, eles foram massacrados. Olha aí a imagem Massacre de Jamestown, em 1622, né? Aqui a gente tem uma imagem mais pacífica, né? De um indígena entregando alguma coisa ali para o senhor inglês, né? A resistência indígena aos ingleses também, alguns tratados de paz, que é como a gente conversou nos capítulos anteriormente, né? A ação dos indígenas é variada, por vezes aliança, por vezes resistência, por vezes hostilidade. Nessa imagem aqui também a gente vê o Tratado de Penn com os indígenas, tudo em paz, um acordo, um tratado, então um momento de paz e cabe de novo a gente repensar as imagens. Será que de fato as coisas aconteceram assim, né? As companhias de comércio e a colonização, né? Companhia de comércio vão ser muito importantes para que se registre todos as movimentações financeiras dentro das colônias, que são as 13 colônias inglesas na América. Então se criam várias. Como são 13 colônias, quase todas as colônias vão ter sua companhia de comércio. E nem tudo era repassado para a Inglaterra. Existia uma certa autonomia na colonização inglesa na América, diferente da colonização espanhola e portuguesa. Tá? Lembrar também aqui da expansão marítima que os instrumentos náuticos fizeram ser possível a chegada de todos esses povos à América, né? Então, quando a gente fala de bússola, por exemplo, astrolábio, para que exista uma ideia de direcionamento, né, das cartas náuticas, portulanos, todo esse avanço dos instrumentos náuticos tecnológicos foram muito importantes para essa invasão da América vinda de todos os países europeus ali que vieram para cá. Aqui a gente está falando da escravidão, a colônia de Plymouth e as 13 colônias, então não vou focar na Plymouth, vamos falar das 13 colônias. E aí sempre as imagens, importante a gente observar se faz sentido para a gente. Aqui a gente tem um mapa importante sobre as 13 colônias, né? Que a gente vai separar colônias do sul, centro e norte. Lembrando, no sul vai ter colônia de exploração e no norte colônia de povoamento, que é importante que você saiba. E aí a gente também vai falar do triângulo comercial. Então aqui no norte, colônia de povoamento, né? Policultura, mão de obra livre. No sul, negrito ali, plantation, então mão de obra escravizada para exportação. O comércio triangular, para a gente fechar a nossa aula. A gente tem um mapinha aqui mostrando o que vai para onde, né? Esse mapinha é muito interessante para entender o triângulo comercial. A gente vai pegar 3 regiões aí. Costa do Marfim, Costa do Ouro, na África. Porto Rico, Cuba e Jamaica nas Antilhas. Antilhas é um conjunto de ilhas. E ali os Estados Unidos, né, que são as 13 colônias. Por que triângulo comercial? Da Jamaica, Cuba e Porto Rico vai sair ali basicamente açúcar e melaço, por mais que esteja escrito diversas outras coisas aí, o que mais vai é açúcar e melaço para o norte.
e para o sul ali vai africanos escravizados. Esse açúcar e esse melaço, ele vai ser feito rum e ali do norte vai ser enviado rum, às vezes armas para a África e lá eles vão escravizar, né? Pegar africanos escravizados e mandar para as Antilhas para que eles trabalhem, produzam mais açúcar para que vire rum e para que vire escravizados novamente. Então esse é o ciclo do triângulo comercial ou comércio triangular, tá? E aí o capítulo fica por aqui, certo? Então, meus queridos, não esqueçam de registrar seus estudos, vale 0,4 na nota da avaliação. A gente se vê na terça-feira. Forte abraço, bons estudos.